Todo lutador profissional de luta livre que já passou por uma grande empresa de wrestling, seja WWE, WCW, AEW ou qualquer outra, sonha em conquistar títulos. Mas toda conquista, cedo ou tarde, chega ao seu fim. E tradicionalmente um verdadeiro profissional quer passar o cinturão para alguém que mereça e ajude a criar uma nova estrela. Infelizmente, nem sempre é assim que acontece. Ao longo dos anos rolou muita troca de títulos sem brilho, além das famigeradas vacâncias que frustraram os fãs. Porém, alguns reinados terminaram de forma tão chocante que merecem ser lembrados. Então galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês 10 campeões que perderam seus títulos por motivos inacreditáveis. Mas antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então meu povo, partiu pro vídeo. Andre the Giant. E o motivo, vender o cinturão da WWE para Ted DiBiase. O main event da WrestleMania 3 foi sem dúvidas um dos main events mais importantes da história do Pro Wrestling. Naquela noite, Hulk Hogan derrubou Andre the Giant com seu famoso Body Slam antes de aplicar um Atomic Leg Drop e manter o seu cinturão da WWE. Porém, Andre the Giant alegou que conseguiu a contagem de 3 nessa luta, o que gerou uma revanche quase um ano depois, em um evento chamado de The Main Event. E a estreia do novo grande vilão da WWE, o Million Dollar Man, Ted DiBiase, esquentou ainda mais essa revanche épica. Com cerca de 33 milhões de pessoas assistindo em casa, Andre the Giant conseguiu uma vitória muito polêmica, acabando com um longo reinado de 4 anos de Hulk Hogan como campeão. Tudo porque Ted DiBiase havia comprado o árbitro, e para completar a traição, Andre the Giant vendeu o cinturão imediatamente para Ted DiBiase e se proclamou um novo campeão. No entanto, a WWE nunca reconheceu oficialmente o reinado de Ted DiBiase e Andre the Giant acabou abrindo mão do cinturão, deixando o título vago. Sable. E o motivo? Perder o cinturão feminino da WWE mesmo após vencer a luta pelo cinturão. Todo mundo sabe que o wrestling feminino não era levado a sério na WWE durante a Attitude Era. No final dos anos 90, Sable era a principal estrela da divisão feminina e chegou a segurar o cinturão feminino da WWE por cerca de 6 meses. Porém, em maio de 1999, Sable foi dispensada, já que nos bastidores ela era considerada difícil de se trabalhar. Para tirar o cinturão dela, a empresa marcou uma luta pelo título entre Sable e Deborah no episódio de 10 de maio de 1999 no Raw. E Sable tecnicamente venceu a luta em menos de um minuto, depois de arrancar o vestido de gala de Deborah, que no caso era o objetivo daquela luta. Mas de uma forma inacreditável, o comissionário da WWE, Shawn Michaels, declarou Deborah como vencedora porque, bom, digamos que ele gostava da sua comissão de frente, se é que vocês me entendem. Então ela foi declarada vencedora e ganhou o cinturão. Pois é, esse era o nível da divisão feminina da WWE naquela época. Shawn Michaels, em 1995, e o motivo? Ele foi atacado do lado de fora de um bar. Ao longo da sua carreira na WWE, Shawn Michaels teve várias perdas de título controversas. E vai um spoiler aqui. Ele vai aparecer mais de uma vez nessa lista. Em 1995, Shawn Michaels conquistou o cinturão intercontinental pela última vez, vencendo Jeff Jarrett no evento In Your House 2. Depois, rolou uma épica luta de escadas contra o Razor Ramon, onde Shawn Michaels conseguiu defender o cinturão no SummerSlam. Mas o seu reinado não durou muito, mesmo estando escalado para defender o cinturão contra Dean Douglas no In Your House 4, Shawn Michaels decidiu abrir mão do cinturão após ter sido atacado do lado de fora de um bar em Nova York poucos dias antes. E bom, esse foi o motivo dele. E o reinado de Dean Douglas com o título intercontinental durou apenas alguns minutos, já que ele perdeu para Razor Ramon, outro membro do grupo The Clique. Hulk Hogan. E o motivo? Perder uma luta First Blood por pinfall. Todo fã de luta livre sabe que uma luta First Blood só termina quando um dos lutadores faz o seu adversário sangrar. E quando Hollywood Hogan colocou o título mundial da WCW em jogo contra Ric Flair em uma luta First Blood, com cerca de arame farpado dentro de uma jaula de aço,
no evento Uncensored de 1999, a expectativa era que a luta acabasse assim que alguém começasse a sangrar. Mas, como sempre, a WCW complicou tudo. Quando Ric Flair começou a sangrar no meio do combate, todo mundo fez vista grossa e a luta simplesmente continuou. E pouco tempo depois, Ric Flair se tornou o novo campeão mundial da WCW, vencendo a luta por pinfall. E a pergunta que fica é: por que diabos a WCW colocou uma First Blood na estipulação, se no fim eles seguiam as regras normais de uma luta em uma jaula de aço? Realmente, não tem como entender. Big E. E o motivo? Roman Reigns testou positivo para a Covid. Em setembro de 2021, Big E finalmente conquistou o cinturão da WWE ao usar o contrato do Money in the Bank e fazer o cash-in em cima de Bobby Lashley. Foi um momento emocionante, já que os fãs esperavam anos para ver Big E como campeão. E no evento WWE Day One de 2022, Big E estava programado para defender o título em uma Fatal 4-Way Match contra Bobby Lashley, Kevin Owens e Seth Rollins. Enquanto isso, o campeão universal Roman Reigns tinha uma luta marcada pelo título contra Brock Lesnar. Porém, no dia do evento, Roman Reigns testou positivo para a Covid-19, e então Lesnar foi inserido na luta pelo cinturão da WWE. No final da noite, Brock Lesnar saiu do ringue com o título da WWE de Big E, e poucos fãs imaginariam que o reinado de Big E terminaria de uma forma tão inesperada e, é claro, decepcionante. Edge. E o motivo? Usar uma Spear em Dolph Ziggler. Por mais de 2 anos, Edge dominou a brand do SmackDown como um campeão mundial heel, graças ao seu relacionamento com a então GM do SmackDown e de forma muito conveniente, a sua esposa Vickie Guerrero. No começo de 2011, mais de um ano após o divórcio deles, Edge, agora babyface, teve uma rivalidade pelo cinturão mundial contra Dolph Ziggler, o novo namorado de Vickie Guerrero. Infelizmente para Edge, Vickie Guerrero estava no comando do SmackDown durante a ausência do GM Teddy Long. Naturalmente, Vickie Guerrero fez de tudo para tirar o cinturão de Edge. Isso inclui se tornar árbitra especial em uma ocasião, forçar Kelly Kelly a defender o cinturão de Edge em uma luta handicap e em outra até proibir Edge de usar uma Spear. Edge acabou usando o Spear proibido durante uma luta pelo cinturão no Royal Rumble, enquanto o árbitro estava nocauteado. Mesmo assim, Edge reteve o cinturão naquela noite. Porém, algumas semanas depois, no episódio 600 do SmackDown, Dolph Ziggler foi declarado campeão justamente por conta desse Spear de Edge. Ricky Steamboat. E o motivo? Punido por pedir folga para ficar com a esposa no nascimento do filho. Ricky Steamboat conquistou o título intercontinental da WWE ao vencer Macho Man Randy Savage em uma das lutas mais clássicas da história da WWE na WrestleMania 3. Um reinado espetacular deveria ter vindo logo depois, mas Ricky Steamboat manteve o cinturão por cerca de 2 meses, perdendo o título para Honky Tonk Man em um episódio qualquer do Superstars of Wrestling em junho. Mas por quê? E a resposta é simples. Ricky Steamboat estava prestes a se tornar pai, querendo apoiar a esposa no nascimento do filho. O campeão intercontinental pediu um tempo de folga, algo completamente compreensível, e a empresa poderia ter simplesmente feito uma história de lesão na TV para manter o interesse do público até o retorno dele. Mas ao invés disso, Ricky the Dragon Steamboat acabou sendo punido e o seu reinado acabou assim, do nada. CM Punk. E o motivo? Perder o cinturão mundial por causa de problemas com o código de vestimenta. Em agosto de 2009, CM Punk era provavelmente o vilão mais odiado da WWE, depois de derrotar o popular Jeff Hardy em uma luta onde o perdedor tinha que deixar a WWE. E por alguma razão estranha, CM Punk partiu para uma rivalidade unilateral com o Undertaker, que acabou vencendo CM Punk e conquistando o cinturão mundial no Hell in a Cell em outubro. E durante anos, os fãs acreditaram que havia atrito real entre CM Punk e Undertaker, e que CM Punk perdeu o título por causa de problemas com as regras do código de vestimenta. E para você que não sabe o que é isso, o código de vestimenta também é conhecido como Dress Code, e refere-se a um conjunto de regras e diretrizes que orientam a forma como as pessoas devem se vestir em diferentes ambientes ou ocasiões. E Undertaker falou sobre isso no seu canal no YouTube,
Embora tenha negado qualquer desentendimento pessoal com CM Punk, ele confirmou que houve uma discussão sobre as regras do código de vestimenta. Undertaker. E o motivo? Perdeu o cinturão da WWE menos de uma semana depois de machucar Hulk Hogan. Quase 2 décadas antes da sua última conquista do cinturão mundial contra CM Punk, Undertaker venceu seu primeiro campeonato da WWE ao derrotar Hulk Hogan no Survivor Series de 1991. Hulk Hogan ficou famoso por afirmar que sofreu uma lesão no pescoço ao receber um Tombstone Piledriver de Undertaker, mesmo que fosse evidente que os joelhos de Undertaker absorveram todo o impacto. Embora esse caso possa ser mais uma coincidência do que uma punição real, o fato é que houve um clima tenso nos bastidores por conta dessa suposta lesão de Hulk Hogan. E seja coincidência ou retaliação, Undertaker perdeu o título de volta para Hulk Hogan apenas 6 dias após a sua grande vitória no Survivor Series. Shawn Michaels em 1997, e o motivo? Ele perdeu o sorriso dele. E como já foi dito anteriormente nesse vídeo, Shawn Michaels perdeu vários títulos de uma maneira polêmica durante os anos 90. Depois de abrir mão do cinturão intercontinental e do cinturão de duplas 2 vezes cada, Shawn Michaels recusou perder o cinturão da WWE para Vader no final de 1996, preferindo trabalhar com Psycho Sid. Mas em fevereiro de 1997, menos de um mês após iniciar a sua segunda jornada como campeão da WWE, Shawn Michaels encontrou uma forma ainda mais criativa e inusitada de perder o título. E pela primeira vez na história da luta livre, o campeão apareceu na televisão e anunciou que havia perdido seu sorriso. E como resultado, o cinturão foi declarado vago, deixando a disputa pelo título uma bagunça até a WrestleMania 13. Segundo Bret Hart, o plano original era que ele recuperasse o título da WWE na WrestleMania 13, preparando um terceiro e último confronto que Shawn Michaels teria vencido. Se perder para Bret Hart na WrestleMania teve ou não relação com Shawn Michaels ter perdido seu sorriso, isso ninguém sabe ao certo. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!